Cara, eu tenho a nítida impressão que a protagonista desse anime seria capaz de começar uma guerra só para conseguir exercer seu hobby, que é simplesmente ler livros. Essa é a segunda parte do anime Ascendance of the Bookworm. Se você não viu a primeira parte, o link está na descrição desse vídeo, e eu super recomendo ver primeiro, hein? E a segunda temporada começa com Mine, ansiosa com seu aprendizado de sacerdotisa de vestes azuis, que iniciará em breve. E enquanto isso, ela resolve visitar seu amigo Lutz, que agora trabalha como aprendiz de mercador, além de dar um parecer a Beno sobre as negociações bem-sucedidas com a igreja, tudo com as orientações do seu chefe. Tanto que durante o aprendizado, ela poderá morar em casa, descansar quando estiver doente e continuar administrando seu estúdio. E seus deveres serão servir como guardiã da biblioteca e artefatos mágicos na catedral. E Beno comenta que o sacerdote-chefe parece ser alguém que ela pode confiar para ajudar. E mais tarde, ela encontra com Carla, que por acaso é a mãe de Lutz. Carla tem uma notícia bizarra. Um certo homem estava fazendo perguntas sobre Mine no centro da cidade. Pessoas famosas têm esse problema. E agora, no fim do dia, vemos Gunther e Otto em um happy hour, onde Otto comenta que irá se aposentar da carreira de soldado, pois a companhia Gilberta cresceu nos últimos anos, graças aos produtos de Mine. E nesse momento vemos um cara super suspeito na surdina do bar, só para escutar a conversa dos dois. Provavelmente o mesmo que Carla havia comentado. E as suspeitas do Stalker profissional não param por aí, pois quando Mine conta a Beno sobre um homem investigando, ele suspeita que é a mesma pessoa que invadiu a guilda dos mercadores dias atrás. Tanto que no próximo dia, vemos o sacerdote-chefe conversando com aquele sumo sacer cara de Papai Noel sobre o passado e as atividades de Mine. E ele aconselha que a igreja permita com que ela continue seus negócios mercantis, além de atribuir a ela um dos seus auxiliares. Só que o falso Papai Noel resolve fazer a vida dessa garota ainda mais difícil, maliciosamente atribuindo a ela mais 2 auxiliares, literalmente os piores que a igreja possui no momento. E quando Mine volta à catedral, é formalmente recebida por um sacerdote cinza, que não parece ser um cara tão amistoso assim, como se estivesse indignado de servi-la. E logo vemos que existe um certo ressentimento de algumas pessoas em relação à sua ascensão, com um deles a chamando de plebeia em forma pejorativa. A questão é que os mantos azuis são dados a crianças com linhagem nobre, então existe um claro preconceito de Mine que veio de uma família de camponeses. Em seguida, ela faz seu juramento de sacerdócio com Ferdinand, recebendo suas vestes azuis, que devem ser utilizadas sempre que estiver na catedral. Logo depois, ela é formalmente apresentada a seus auxiliares, Fran, que é um sacerdote cinza mais experiente, além da ruivinha Délia e Gil. Fran foi indicado pelo chefe da igreja e os demais foram indicações do sumo sacer Barbudão. E assim que Ferdinand sai da sala, vimos que Gil é um tanto rebelde, enquanto Délia admite que ela só assumiu essa posição para se favorecer com o sumo sacerdote e quem sabe um dia se tornar sua concubina. E claro que Fran fica impaciente com o comportamento dos dois e diz a Mine que é seu dever disciplinar seus retentores. Sendo assim, ela até ameaça o substituir, mas suas palavras têm força alguma. Ótimo presente do Papai Noel falso. E agora, no seu primeiro dia formal de aprendizado, Ferdinand passa alguns deveres para ela, como ajudá-lo com a papelada burocrática e a doação de mana através do escudo de Schutzaria. E pensando bem, essa doação é muito boa pro corpo dela, né? Pois livra um pouco da sua mana. Após isso, Mine resolve se dirigir para o seu mundinho feliz, a biblioteca. E diga-se de passagem, enquanto Gil a chama para o almoço, tem a resposta seca para que ele coma sem ela. Mas quando o garoto insiste, meu irmão, o bicho pega. Essa é capaz de destruir um país só para saborear livros. Tem certeza. No final, ela passa o dia inteiro lendo e posteriormente vai à companhia Gilberta para trocar ideia com Beno sobre a entrega do seu dízimo. E seus auxiliares, que em tese devem acompanhá-lo o tempo todo, ficam surpresos quando ela comanda para que eles fiquem para trás. E além disso, ela também pede que Dália informe ao sacerdote-chefe sobre sua doação iminente, forçando o Fran a ficar para trás, garantindo que a mensagem seja realmente entregue. Já agora na companhia, Beno fica pé da vida por ela ter saído do templo em suas vestes azuis, visto que pode ser confundida com uma nobre e consequentemente sequestrada. Convenhamos, uma criança é alvo fácil. E a surpresa não acaba por aí para esse empresário, pois a garota revela que disse ao sacerdote-chefe que eles trariam uma doação para a catedral assim que estivesse pronta. Só que sem perceber, a forma como ela falou, o pessoal teria entendido. Traremos imediatamente. Então Beno e seu auxiliar Mark correm com os preparativos e partem para a catedral. Por lá, eles negociam o dízimo, e Ferdinand questiona sobre a personalidade de Mine. O que Beno responde que ela é magnânima, ou pelo menos indiferente,
desde que não se metam com entes queridos e seus livros. O mercador também comenta sobre sua doença chamada devoração, fazendo com que o chefe sacerdote instrua Fran a gerenciar a saúde da garota. E com a reunião chegando ao fim, Mine fica abatida devido à sua condição de saúde, fazendo com que o sacerdote-chefe a repreenda por perder a compostura. Mas Beno informa, de forma até um tanto agressiva, que ela adoece com frequência e implora para esse momento ela ser desculpada. Enquanto é carregada para fora, Fran se desculpa também por não servir de forma ideal à sua mestra, comentando que se sentiu magoado com a sua indicação como auxiliar dela, pois acreditava que seu chefe o tenha descartado, no qual sua nova líder garante a ele que seu antigo mestre valoriza sim seu serviço e promete fazer o melhor por ele. Mas pro final, também vemos Delia se reportando ao falso Papai Noel em troca de algumas frutas, e Gil indo ao orfanato para pedir algo para comer, apenas para ser rejeitado pelo seu antigo lar. No próximo dia, vemos Lutz levando a sua sócia até o portão da catedral. Enquanto Fran a cumprimenta calorosamente, Gil tem um comportamento bem oposto. Irritado por ser ignorado no dia anterior, ele a agarra pelo braço desequilibrando a garota. Em resposta, Lutz imediatamente parte para cima dele. Felizmente, Fran intervém na briga, afinal, a violência é proibida em solo sagrado. E mesmo assim, Gil permanece enfurecido, pois ela falhou como mestre por não suprir suas necessidades diárias. Aparentemente, a alimentação e moradia devem ser supridas pelos mestres de bata azul. Enquanto Fran e Delia têm comida e abrigo de Ferdinand e do sumo sacerdote respectivamente, ele não tem ninguém para ajudá-lo. E ao perceber seu gravíssimo erro, ela promete assumir essa responsabilidade. Nesse mesmo dia, Mine também ganha seu próprio escritório, que pertencia ao diretor do orfanato, e vê uma ótima oportunidade para educar Gil. Ela pede que ele prepare o local em troca de comida, mas devido ao seu histórico de rebeldia, os demais duvidam de sua capacidade de trabalho. Só que para surpresa dos preconceituosos, o garoto dá o seu melhor, deixando o quarto incrivelmente limpo. E como recompensa, ela acaricia sua cabeça e o elogia, e Gil é levado às lágrimas. Tudo que uma criança precisa é ser reconhecido e bem tratado, gente. Por outro lado, o sumo sacerdote fica estressadíssimo ao descobrir que Mine recebeu o escritório do diretor do orfanato, descartando sua fúria em Delia, principalmente por não ter sido informado antes e expulsando a garota dos seus aposentos. Posteriormente, a protagonista segue para encontrar com Beno, que fica mega feliz ao saber que a morada da garota tem um forno profissional. Um bom mercador não perde oportunidade de negócios, tanto que ele chama seus cozinheiros para treinar culinária na catedral e testar as novas receitas de Mine. Após os primeiros testes no forno, Delia invade o local acusando Mine de colocá-la em apuros com o sumo sacerdote. E mano, ela só tinha que espionar a prota e nem isso ela conseguiu fazer. Cômico é a lição de moral que Gil lhe dá: aquele que não trabalha também não comerá. E desesperada para não voltar ao orfanato, a Ruivinha implora que lhe dê trabalho para fazer, o que é prontamente feito. Posteriormente, por curiosidade, Mine decide ir até o orfanato da catedral querendo ver por si mesma a situação do local. Só que o orfanato é eufemismo perto do que ela encontra. O local parece mais uma masmorra lotada de crianças desnutridas. Isso porque a chefa anterior do orfanato havia sido dispensada pelos superiores da catedral, e agora as crianças estão sem cuidados e famintas. Só que sem aprovação da igreja e sem grana para ajudá-los, a situação complica, porque para a igreja, as crianças ainda não batizadas nem sequer são reconhecidas como pessoas. E cara, tem coisa pior. O real motivo do orfanato existir não é para ajudar crianças, mas sim para criar padres de vestimenta cinza, que são vendidos como servos para nobres em troca de uma boa graninha. Nesse mundo, é culturalmente aceito que a igreja faça gestão e venda de escravos. Felizmente, nesse mesmo dia, Mine discute com Lutz sobre o problema, e os dois jovens empreendedores têm uma ótima ideia: transformar o orfanato em uma filial do estúdio de fabricação de papel. Afinal, se não tem grana, que a venda de papel supra essa necessidade. E com os conselhos de Beno, ela organiza uma reunião com Ferdinand para se tornar a diretora do orfanato e montar seu próprio estúdio para órfãos. E assim, ela o faz, mas logo no início já recebe um puxão de orelha, sendo repreendida por sua falta de cautela, principalmente sobre suas falas próximas aos outros sacerdotes leais ao sumo sacer barbudo do mal. Em seguida, ele aceita seu pedido para ser diretora do orfanato. Então, que os trabalhos de melhoria e bons tratos comecem. E sob nova direção, o orfanato é reconstruído com uma regra em seu cerne: recompensar quem trabalha.
a garota institui um pensamento capitalista que pessoalmente eu curto, algo chamado meritocracia, recompensando as crianças por sua produtividade e trabalho duro. Enfim, os trabalhos seguem bem e os dias passam, com o Festival Anual das Estrelas se aproximando, e Hermione fica curiosa para saber se os órfãos podem comparecer. Mas como esperado, essas crianças não possuem liberdade alguma, sendo impedidas de saírem dos próprios muros do orfanato. No entanto, com uma conversinha breve com Ferdinand, ele permite que elas participem da clássica brincadeira do festival, Guerra das Frutas, mas sem sair da área do orfanato. E no dia da brincadeira, uma das frutas coletadas, por acaso, era na verdade uma tromba disfarçada. Sendo assim, antes da brincadeira começar, temos uma breve colheita de insumos para fabricar papel. Ótimo para iniciar os negócios da filial do estúdio Mine no orfanato. E com tudo voltando ao normal, todos resolvem curtir o festival, tacando frutas uns nos outros. Depois disso, alguns dias se passam, e vemos que o Lutz fugiu de casa pois seus pais continuam não aceitando sua atividade de aprendiz de mercador. Inclusive, o próprio Beno cogita adotá-lo, visto o potencial do jovem aprendiz. Mesmo assim, essa notícia deixa sua sócia um tanto preocupada, tanto que no templo ela mal se concentra no trabalho, forçando seu chefe a dar uns puxões de bochecha bem dados para ela desembuchar o que diabos está te incomodando. E ao saber da história, ele propõe ajudar as partes envolvidas através de uma reunião que parece mais uma audiência com o poder judiciário. E aqui vemos claramente o transtorno que a falta de comunicação gera, pois na verdade, os pais de Lutz apoiam sim suas escolhas, mesmo que não queiram que ele seja mercador. E na real, os pais também se expressam igual uma parede, né? Não tem como todos entenderem o que você pensa, rapá, principalmente uma criança de 7 anos. Sendo assim, Lutz se desculpa pela confusão, e mesmo que a adoção não ocorra, Beno acaba formalizando o garoto como seu sucessor através do contrato de Leher. Conflito familiar resolvido. E a cena então muda para um momento de mãe e filha, onde Aoife revela que está grávida, e que para a felicidade de Hermione, resolve criar um livro de gravuras para o seu irmão. Ela pede a Ferdinand a ajuda de Vilma, uma sacerdotisa talentosa com desenhos. No entanto, seu chefe diz a ela que deveria na verdade focar em aprender os costumes dos nobres, como por exemplo, tocar um instrumento. Na verdade, esse cara tem muita visão de futuro. Em um chá com biscoitos, ele comenta que ela será alvo de nobres por sua alta capacidade humana, e aprender a se comportar como uma é sua melhor defesa para garantir um melhor respeito e reconhecimento entre eles. Pode não ser aparente, mas esse cara se importa muito com essa garota. Sendo assim, Hermione ganha uma nova auxiliar, Rosina. Mas seu modo de agir causa um pouco de estranheza entre seus colegas. Devido à sua última mestra, que dava uma posição especial para pessoas talentosas em artes, Rosina ficou mal acostumada, não querendo fazer trabalhos que não sejam relacionados à música. Fato que força a poderosa chefinha a realizar uma reunião de equipe para discutir o problema e decidir como seguir em frente. E como conclusão, Hermione dá um ultimato na sua nova auxiliar. Ela deve trabalhar direito ou retornar ao orfanato. E a resposta da nova auxiliar é óbvia, né? Trampar como se deve. Posteriormente, vemos que as aulas que a prota recebeu surtiram efeito, mostrando já um mínimo de domínio do instrumento em uma apresentação para o sacerdote-chefe. E na próxima cena, vemos Hermione decidida em criar seu primeiro livro, uma versão infantil das Sagradas Escrituras da igreja, e não há obstáculo que possa pará-la agora. E nem a escassez de tinta é desculpa, tanto que ela cria sua própria, à base de óleo e fuligem das lareiras. Inclusive, ela bota todo mundo da igreja para ajudar. Já os desenhos do livro são criados por Vilma, que em seguida é esculpido em madeira como forma de impressão. No entanto, a arte é muito detalhada, resultando em uma cópia ruim. Sendo assim, Hermione decide usar uma impressão simplificada do design original e pede para Vilma retrabalhar usando uma nova técnica de moldagem. Já em relação às escrituras sagradas, Ferdinand faz um controle de qualidade do manuscrito para ter certeza que o conteúdo está coerente, mas ao ler, imediatamente fica curioso. Ele fica curioso da facilidade com que ela conseguiu sintetizar a linguagem complicada das escrituras sagradas em algo acessível para crianças, e pergunta diretamente a ela onde diabos ela teve sua escolarização, pois no seu entendimento, o nível de compreensão de Hermione sobre o mundo vai muito além de uma simples criança. E como resposta, ela diz que viu isso em um mundo de sonhos ao qual nunca poderá retornar. Ferdinand agora sabe que ela não sabe mentir, ao mesmo tempo que entende que mesmo que ela contasse a verdade, talvez não fosse o momento dele ouvir. Por fim, a impressão da primeira amostra do livro é finalizada, e Tully dá os retoques finais do encadernamento. Sendo assim, é um grande dia de vitória pessoal, pois finalmente, após longos 2 anos de chegar nesse novo mundo, Hermione criou seu primeiro livro.
Mas suas dificuldades não param por aí, pois na próxima cena vemos a pequena sacerdotisa se deparando com um sacerdote leal ao falso Papai Noel. E agora, já vacinada com a sabedoria de Salomão, ela se afasta pacificamente para evitar conflitos. Só que ao chegar à biblioteca, fica irada ao descobrir que ela foi praticamente destruída, e provavelmente foi culpa do sacerdote que havia passado por ela. E percebendo a besteira que sua mestra iria fazer, Franz sabiamente a arrasta para conversar com Ferdinand. Felizmente, nessa conversa ela percebe que essa é uma excelente oportunidade para organizar o local de acordo com seu gosto. Afinal, ela iria ser uma bibliotecária na vida passada, né? E com a ajuda dos seus servos, ela organiza todos os livros da biblioteca. Mas tem um pequeno problema. Os livros sobre a magia que estavam na relação doada por Ferdinand desapareceram. E ao questionar seu chefe sobre isso, ele explica que os livros mágicos são de domínio exclusivo dos nobres que se formaram na Academia Real. Ou seja, o material é exclusivo até para uma seleta casta. Imagine para ela que nem nobre é. E não tem choro que permita isso, minha cara. Enfim, os dias passam e agora estamos próximos ao inverno, e Ferdinand revela que a cerimônia de dedicação de mana requer que a pequena sacerdotisa fique no templo, para o desgosto do seu pai. Afinal, esse pedido fere a cláusula de que Mine teria acesso à sua família a qualquer momento. Sendo assim, ele abre uma concessão para que eles visitem a garota na catedral durante o inverno. Nesse meio tempo, ele também aproveita para ver a primeira cópia do livro bíblico infantil. E vendo essa nova ciência de impressão, ele reflete sobre o perigo que essa menina representa para a estrutura atual da sociedade se continuar sem controle. Suas ideias sozinhas podem causar uma revolução em Erenfest, além de representar um perigo para sua própria vida e da sua família. Agora, em outra cena, vemos Mine conversando com Fran, onde ele recomenda que ela memorize as orações de bênção utilizadas pelas ordens dos cavaleiros, além de preparar sua bata cerimonial. Esse rapaz é sagaz, e ele pensa exatamente como seu ex-mestre Ferdinand. E foi uma excelente recomendação, pois mais tarde, o chefe do sacerdote recebe um pombo-correio mágico enviado pela ordem, requerendo a assistência da igreja imediatamente. Dito isso, Mine se veste para a cerimônia e encontra com Ferdinand no portão de acesso à moradia dos nobres. Mas ele não está em suas vestes normais, e sim todo armadurado. E logo em seguida, ele também lhe dá um anel mágico, dizendo que ela estará responsável por realizar as bênçãos de batalha nessa campanha. E ao se unirem com todos os cavaleiros, a tropa sumona diversas montarias voadoras e seguem para enfrentar um enorme trombe descontrolado. Nessa campanha, Mine recebe 2 guarda-costas, Damuel e Chiquikoza, onde o último acaba zombando dela por desperdiçar sua mana em uma bênção desnecessária. E claro que determinada a não causar confusão, Mine pede desculpas ao cara, pois percebe nos olhos dele o mesmo preconceito que vários dos sacerdotes azuis no templo. Enquanto ela fica para trás, os cavaleiros começam seu ataque usando armas infundidas de mana para infligir danos pesados na árvore monstro. E à medida que a batalha vira a favor dos cavaleiros, vemos as verdadeiras intenções de Chiquikoza. Ele não aceita que uma plebeia participe da sua ordem, ou melhor, divida espaço com quem tem sangue nobre. E embora Mine tente se desculpar, Chiquikoza agarra seu cabelo e a ameaça arrancar seus olhos com uma faca. Vendo essa ofensa, ambos Damuel e Fran tentam intervir, mas o servo é nocauteado e Damuel é forçado a se curvar, pois o ranking de nobreza dele é menor. E vendo Ferdinand nos céus atrás de Chiquikoza, Mine pede ajuda no desespero, fazendo com que o seu opressor acidentalmente a corte com uma lâmina. E quando seu sangue atinge o chão, o segundo trombe aparece e envolve. Fran e Damuel até tentam resgatá-la, mas são incapazes de combater a árvore que já absorveu muita mana da protagonista. Felizmente, Ferdinand chega e cura sua ferida, que era a fonte de mana que a árvore estava se alimentando. E assim, todos os cavaleiros conseguem conter o desenvolvimento de uma nova ameaça. Em seguida, ele dá uma poção de recuperação de mana para sua protegida e investiga o que diabos aconteceu com esses incompetentes que não conseguem proteger uma única criança. Mas Chiquikoza se recusa a dar esclarecimentos, dizendo que não há qualquer necessidade de um nobre justificar seu tratamento com um plebeu. E devido à diferença do seu ranking de nobreza, Damuel hesita em dar seu testemunho contra ele. Mas já nesse ponto, Mine cria coragem e abre o jogo, mesmo que Damuel não esteja em posição de ajudar. E escutando isso, Ferdinand mostra o porquê ele é casca grossa. Ele diz que todos devem se lembrar do seu lugar na sociedade. E de fato, a ação de Damuel é correta por decoro dos nobres. Mas não proteger Mine foi uma ofensa à sua própria ordem. O que Chiquikoza esqueceu é que o próprio Ferdinand é o nobre de maior escalão presente, e não atender à sua ordem é desafiar a vontade do próprio senhor de Erenfest.
Sendo assim, eles serão julgados pelos seus atos e atribuídas as respectivas punições no seu devido tempo. Assim como o comandante Kars, que também será responsabilizado pelo seu fracasso como líder dos soldados. Dito isso, a equipe parte para o centro do buraco, e como primeira punição de Shikikoza, Ferdinand ordena que ele inicie o ritual de restauração. E quando ele não consegue por exaustão de mana, Mine assume o seu lugar mostrando uma fração do seu poder, que pela cara de espanto de todos, parece ser muito superior do que de toda a tropa. Até mesmo Ferdinand acredita que a demonstração dela foi além do esperado. E agora, fim da tarde, todos voltam para a cidade de Nifest, e Ferdinand pede desculpa por permitir que ela se machucasse enquanto estava sob sua supervisão. Nesse ponto, a garota vê uma brecha para dar um cheque no seu chefe. Ela pede um novo conjunto de vestes cerimoniais da Companhia Gilberta, já que as dela foram danificadas. Além de pedir a Kars que pegue leve como punição de Damuel, que ficou impossibilitado de ajudá-la, visto sua casta de nobreza. Pois é, finalmente a sem-rascada foi resolvida, ela é recebida por Lutz, que a ouviu pedindo ajuda quando foi presa pela Trombe. Pelos vistos, você pode literalmente fazer uma chamada de vídeo através de magia. Legal isso, hein? Infelizmente, essa experiência toda foi muito extenuante para sua saúde, tanto que ela passa vários dias acamada. E ao se recuperar, sua primeira atividade é uma reunião a sós com seu chefe no quarto escondido. Lá, ele lhe dá uma poção vermelha para beber, que eu tenho certeza de ser um anestésico. Em seguida, ele coloca uma tiara em sua cabeça, enquanto ela adormece profundamente. Esse adorno é uma ferramenta mágica que lhe permite ver as memórias da garota prodígio, de forma a explorar de onde vem todo o seu conhecimento avançado. Legal que quando ela percebe o que está acontecendo, fica entusiasmada e o leva em um tour por suas memórias, mostrando a ele seu passado como Urano Motosu. Vemos um pouco das lembranças da sua vida no Japão, além da sua própria mãe. Só que o relacionamento com a sua antiga família talvez seja um pouco conturbado, o que causa um certo arrependimento nela. E devido a isso, suas emoções começam a transbordar, visto que ela partiu desse mundo sem realmente dar valor e carinho para sua mãe. E todos esses sentimentos se tornam esmagador para Ferdinand, que está sincronizado com suas emoções, forçando seu chefe a interromper a conexão mental. E quando Mine acorda, ela o vê angustiado, o abraçando com força e agradecendo por permitir que ela se conectasse com suas memórias que começaram a ficar de lado. Só que isso é apenas uma desculpa, porque quem realmente está precisando de um abraço é ela. Todo esse arrependimento de um mundo que não poderá voltar pesou no seu psicológico. E agora, durante a noite, vemos Ferdinand apreciando um vinho com Kars, onde ele confessa a seu colega que Mine tem um valor imensurável para Yennefer. E até por sua segurança, ele recomenda que seu próprio colega a adote para protegê-la de possíveis ameaças. Já pro lado de Mine, visto sua última experiência em reviver suas memórias, ela percebe o quão importante é o calor de uma família, algo que ela havia até deixado para trás. Ela agradece seus pais e sua irmã por estarem ao seu lado, e embora não possa voltar à sua antiga vida, ela agora aprecia tudo que sua antiga mãe fez por ela, além de ter recebido uma segunda chance de apreciar sua família nesse mundo. Fechando a segunda temporada para mais um vídeo do nosso canal. Terminando esse vídeo, mandei uma palavra de agradecimento e carinho para os seus entes queridos. Nossa família é um dos nossos principais pilares, que muitas vezes esquecemos. Então, não deixem a oportunidade de transbordar amor na vida deles, tá ok? Um abraço a todos e até a parte 3.